Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando a semana 19 em língua portuguesa com essa videoaula, que é sequência das aulas ao vivo de quarta e quinta-feira, tá? Então, nós estamos seguindo agora como se fosse a aula presencial, quarta e quinta, aula ao vivo e sexta, a videoaula gravada. Peguem a apostila número 3 que nós vamos trabalhar e vamos lá. Essa semana nós vamos trabalhar com a apostila 3, páginas 17 a 19, sobre a questão da variedade linguística. Nós já estamos trabalhando com a questão da variação da língua portuguesa, como que pode ser essa variação, a formal, informal, né? De que forma isso acontece. E então vamos trabalhar juntos uma questão de leitura, interpretação de texto. A tarefinha de vocês vai ser produção textual. Lembra que eu conversei com vocês que nós ficamos algumas semanas sem a produção e agora a gente vai retomar um pouquinho. Então, vocês vão produzir um texto no caderno de vocês sobre a Semana da Arte Moderna, que foi tema da aula ao vivo, né, desta semana. Então, nesse texto, vocês podem escrever com as palavras de vocês o que foi a Semana da Arte Moderna, quem participou, o que aconteceu. Só que durante esse texto, vocês vão ter que colocar, ou vai aparecer na escrita de vocês, pelo menos uma antítese, uma metonímia e uma metáfora. E vocês vão destacar, tá, essas três figuras de linguagem. Então, nós vamos juntar a produção de texto com a questão gramatical, já explicada na videoaula de semana passada, reforçada nas aulas ao vivo. Então, produzir um texto de mais ou menos 20 linhas sobre a Semana da Arte Moderna, com as palavras de vocês, não copiem, né? Não façam um plágio de copiar da internet. Algumas informações vocês podem buscar lá, tá? Mas é com as palavrinhas de vocês. E não esqueçam de grifar, de destacar aonde aparece a antítese, a metonímia e a metáfora. Página 17 da apostila, então. Na página 17, nós temos um quadrinho que vai falar sobre a variação linguística, né? Os aspectos comuns e as variações. Então, o que tem de comum da língua portuguesa com outras línguas e o que tem de diferente, de variação. Diz assim, português de todos. Como existindo diferenças entre as variedades linguísticas, concluímos que uma pessoa está falando português e não outra língua. Então, como é que a gente consegue identificar que é a língua portuguesa? Reconhecemos nas diferentes variedades aspectos da língua que não apresentam variação, como o artigo, que vem sempre colocado antes de um substantivo, a garota, né? E não garota a. Entre o verbo e os pronomes oblíquos, não há outro elemento. Dizemos ontem te procurei e não te ontem procurei. Os verbos regulares têm sempre a mesma terminação, vendo, parto, como. O verbo gostar é sempre seguido da preposição gosto de alguma coisa. A pronúncia, né, de algumas consoantes, como o F, não apresenta diferença, mesmo não ocorre em outras como o S, né? Então, e o R. Então, o que acontece aqui? A gente entende que é a língua portuguesa por determinadas regras que acontecem especificamente na nossa língua, tá? Quando a gente conversa, vocês já devem ter tido essa experiência, conversar com alguém, um estrangeiro que está aprendendo a língua portuguesa, geralmente ele faz essas trocas, né? Ele usa feminino e masculino junto, plural e singular. Os verbos, quando ele vai conjugar os verbos, às vezes não conjuga da forma correta, né? Então, por isso a gente consegue perceber um pouquinho. Depois vai vir um textinho ali explicando sobre a gramática e a variedade linguística, né? O que ocorre quando as crianças começam a se desenvolver, quando elas começam a aprender a falar, a escrever, também, né? A língua portuguesa sofre aí alguns errinhos, mas é justamente por estar exposto à construção inicial. Quando a gente começa a aprender, qualquer língua é assim. Quando nós começamos a aprender uma língua, a gente acaba, né, titubeando, a gente acaba errando. É bem comum.
Aqui vai continuar explicando, né? Algumas coisinhas eu não vou ler, eu já falei da questão dos verbos, né? Que as pessoas acreditam e devem acreditar que existe realmente, né? Uma língua padrão, que tem regras que devem ser usadas em determinadas situações. Lembra da situação formal e da não formal? Então, é isso que está falando aqui. Ainda na página 17, tem uma questão a 3.4. Comparem fragmentos de dois textos extraídos de um mesmo jornal. O primeiro fragmento, fragmento 1. Socorro, Olínzica, 2016. Buemba, Macaco Simão Urgente, o esculhambador geral da República, direto da República do Brasil. Só tem réu. E as Olimpíadas? A Olínzica, 2016, rampa na marina, local da vela dos jogos, danificada por ventos fortes. Tudo de isopor. Isopor 2016. Alarme falso de incêndio em prédio assusta atletas alemães. Às 3h30 da madrugada. Deve ser vingança. Do 7-1. Todo dia, às 3h30 da madrugada, vai tocar um alarme falso. Ha, ha, ha. Isso porque o atleta não pode estressar. Ha, ha, ha. Foi escrito por José Simão. Ele é um jornalista muito conhecido em São Paulo e ele escreve crônicas, textos engraçados e às vezes muito irônicos. Aqui no fragmento 2, é um texto extraído do mesmo jornal também, porém escrito por uma jornalista, Natália Canciel. Fragmento 2. Quase metade dos brasileiros não lê rótulos de alimentos. Embora tenha informações essenciais para a escolha alimentar saudável, os rótulos dos alimentos ainda são deixados de lado por quase metade dos brasileiros. Pesquisa do Datafolha, encomendada pela Aliança do Controle de Tabagismo, organização que atua na área de promoção da saúde, mostra que 48% dos brasileiros não costumam ler as informações do rótulo, como ingredientes e tabela nutricional. E entre 52% que leem esses dados, é alto o percentual daqueles que afirmam entender apenas mais ou menos 35%. Outros 14% dizem que entendem bem e 3% não entendem. Então, percebam o uso da linguagem, foi escrito em língua portuguesa, ok? Só que o primeiro tem uma linguagem um pouquinho diferente, mais informal. Aqui é extremamente formal. Letra A. No fragmento 1, socorro e buemba soam como palavra de que língua? Vocês imaginam nesse idioma as palavras tal como escritas e realmente existem? As palavras soam como espanhol, né? Vocês têm aula de espanhol, vocês conseguem, pelo som, pelo que está escrito, mais ou menos saber. Muitos vocábulos com o em português são escritos com UE, né? No idioma espanhol. Então, por isso que parece ser o espanhol. Mas essas palavras mencionadas, né? Bomba e socorro, são iguais nos dois idiomas, ok? Letra B. No fragmento 1, examine as seguintes palavras criadas pelo autor. República e Olínzica. Quais as palavras que se compõem e o que significam essas novas palavras? Então, ele criou palavras novas, são neologismos. República é um réu, mas república. Olínzica é Olimpíadas, mas Zika, né, que era o vírus Zika, que era foi uma epidemia da época, né, em 2016, tá? Letra C. Deve ser vingança do 7-1, que fato relacionado aos alemães ele está fazendo referência? Aí os meninos vão lembrar bem, né? O que foi? O jogo de futebol, né? Da Copa final da Copa do Mundo de 2014, onde perdemos de 7-1 para a Alemanha. Letra D. Comparem dois fragmentos. Qual seria a finalidade de cada um dos textos de onde foram extraídos? O primeiro, como eu falei, tem a finalidade de humor, né? Sarcasmo, ironia. E o segundo tem o objetivo de informar algo bem sério, bem formal.
A letra E. Comparem a linguagem usada nos dois fragmentos. Os dois observam as normas da língua padrão. A língua empregada está adequada à finalidade do texto? No texto 2, no fragmento 2, a linguagem é mais formal, né? E observa-se ali sim que a norma é padrão, né? Embora seja simples e tal. No texto 1, é formal, mas tem neologismos, palavras criadas, inventadas, né? Então, ele é mais humorístico, então é mais informal, porém tem palavras de formalidade também. E aqui nós temos um quadro ilustrativo sobre as variedades linguísticas na escrita, né? O que acontece na escrita? Então, aqui você já deve ter observado que alguns textos escritos utilizam da linguagem bastante informal e espontânea, mesmo quando não estão reproduzidos nas falas dos personagens, e contrariam certas regras da norma padrão, como iniciar uma frase com pronome oblíquo, usar palavras abreviadas ou empregar termos de gíria. Outros textos escritos são mais monitorados, isto é, exigem maior formalidade e obediência às regras. Então, olha o que acontece ali. Nós temos imagens. Primeiro, uma mulher, um personagem falando num diálogo. Depois, um ícone de uma carta, né? Talvez um correio eletrônico. Notícias em jornais e livros. Então, onde que a gente consegue escrever com uma linguagem mais formal e com uma linguagem um pouquinho mais informal, né? Vai depender da situação de comunicação, ok? Então, tá ali, textos escritos da linguagem menos monitorada, próxima da fala, a linguagem mais formal. Então, o diálogo menos formal até um livro mais formal. E para encerrar a aula de hoje, aqui ainda explica um pouquinho sobre esses gêneros escritos, mais formais e não tão formais, e a questão 3.5. Embora vocês leiam e analisem textos que usam diferentes variedades linguísticas, a maioria das atividades das aulas de português é dedicada ao estudo da norma padrão, da língua padrão, formal. Poderiam indicar na atualidade em que situações o domínio da língua padrão representa algo positivo e necessário para a vida de vocês? Poderiam prever na vida futura, quando forem profissionais, em que esse domínio poderia ajudá-los a se desempenharem bem no trabalho e na vida em sociedade? Eu quero que vocês respondam de forma bem subjetiva, bem individual, cada um o seu. Não tem aqui uma resposta, né, exatamente correta, mas eu quero que vocês escrevam. Por que é tão necessário aprender a língua portuguesa e onde que vocês vão utilizar, quando vocês forem adultos, essa língua padrão, a formal, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Eu quero que vocês escrevam em que situações e por que é tão importante saber essa linguagem formal, ok? Encerramos aqui então essa videoaula. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!